Boa noite. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, professor? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, senhor. E aí, Alexandre, como é que estão as coisas? Está conseguindo fazer alguns exercícios de análise? Como é que está a situação? Pois é, senhor, eu vi a aula passada agora há pouco e É? até tô com o Excel aberto aqui para tentar fazer alguma coisa. Ah, tá. Tu viu que tem uns exercícios ali para resolver, né? Sim. Uhum. Deixa eu ver. E no fim, eu acho que foi hoje é quinta, é terça-feira, tava só o Juan só assistindo a aula, né? Pois é, Essas aulas online, cada dia é uma surpresa. mas Que pois é, senhor, como eu tava de folga terça, daí eu cheguei terça de manhã em casa e não dormi, né? Fiquei o dia todo fazendo algumas coisas. Aí na hora da aula eu cochilei, senhor. Aí eu fui acordar, era quase 8 horas, daí resolvi nem entrar, né? Início de aula. que agora com as pessoas que não tem aquele compromisso de ir até a universidade, no fim, como a pessoa tem a opção de assistir o vídeo depois, né? Sim. Então não cria aquele hábito de horário, assim, né? De ir lá e assistir a aula presencial, né? Uma forma diferente de acompanhar. Sim. Não, mas eu vi, tava show de bola. Aham. Daí eu e o Juan ficamos ali praticamente conversando, aí resolvemos alguns exercícios, alguns exemplos. Sim. E eu tenho feito no Excel ali, porque o Excel ele é bem prático, assim, né? Eu sempre chamo a atenção que ele não serve como demonstração, mas para a gente deduzir os resultados, assim, pelo menos inicialmente, é um bom recurso. Não, mas facilita, né? É melhor do que fazer na mão. Facilita muito. É que o problema, né, Alexandre, que eu comentei com, é que às vezes a gente pode fazer, sei lá, escolher uma sequência de pontos que pode indicar um resultado que, na verdade, ele pode ser ilusório, digamos assim, né? Então, esse é o risco, Sim. né? Digamos, ele pode, a gente pega um conjunto de pontos ali, sei lá, 10, 15 pontos, concluo lá que o limite é 2, né? Mas é porque naqueles pontos dá essa impressão, e pode ser que por outros pontos seja outro valor, por isso que a gente tem que olhar com cautela, né, os resultados do Excel. Serve como né, fazer um experimento, assim, nesse sentido é bastante válido, né? Sim. Então, o ideal, assim, quando forem, né, utilizar esse recurso, tem que escolher quantidades bem diferentes de pontos, assim, para testar, né, em várias possibilidades, que daí, se em todos os pontos, né, testados, todas as sequências testadas, os limites indicados forem sempre os mesmos, bom, aí é possível que realmente aquele resultado seja o correto, né? Ah, sim. Mas tem que usar com cautela. Sim. Boa noite, Brenda, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom. A gente estava conversando aqui sobre o uso do Excel, né, no cálculo de limites, que eu tenho conversado com o pessoal, conversei na terça-feira, hoje estou chamando a atenção que pode ser usado, mas tem que ser usado com cautela, tá? Sim, tá bom. Facilita bastante, né? Sim, facilita. Tipo, especialmente naqueles exemplos que a gente, sei lá, tu olha assim o limite a princípio, né, não tem uma ideia de qual o resultado,
para esses exemplos serve bastante, porque aí tu testa lá, né? Testa. Bom, se dá sempre o mesmo valor é porque deve ser, né? Eu só chamo a atenção disso, né? Que vamos supor, tu calculou fez várias tabelas e em todas elas, digamos, o limite aparentemente é 2. Então, é um indicativo de que realmente aquele limite deve ser igual a 2, né? Mas por mais que a gente teste, a gente não pode achar que é conclusivo, tá? Então, assim, pessoal, na aula de hoje eu vou iniciar, então, resolvendo alguns daqueles exercícios, né? Eu até acho que mandei mensagem para vocês ali pelo Moodle, né? Avisando que no arquivo que tinha o texto da aula estavam indicados os exercícios. Acho que eu avisei vocês. E outra coisa que eu tenho que lembrá-los aí para reforçar, né? Eu acho que vocês devem ter recebido uma mensagem ali a respeito da avaliação intermediária das disciplinas de graduação, que está no período agora, então você, como desde o ano passado, né, a gente está tendo aulas nesse formato, então o questionário das avaliações intermediárias será especialmente sobre as aulas online, né, sobre as aulas em esse formato remoto, que, enfim, seja qual for a terminologia que a gente use, né, são as aulas que a gente está dando através aqui do Zoom, usando recursos como o Moodle, né, outros recursos que estão sendo usados pelos professores, eu uso o Excel e uso outros recursos. E então a avaliação intermediária que ocorre no mês de abril começou esta semana, né? Então a universidade pede que vocês dediquem um pouco do seu tempo para responder a esses questionários, porque isso é uma exigência institucional, tá? O governo federal, através do MEC, que solicita que as instituições de ensino superior façam, né, periodicamente essas avaliações das disciplinas, porque o trabalho em cada instituição é muito diferenciado, né? Tem instituições que têm outras estruturas, né? Então, como o órgão que fiscaliza, né, a atividade das universidades é o MEC, então tem alguns órgãos, como o INEP e outros órgãos que avaliam os cursos e verificam se estão dentro dos parâmetros legais, a carga horária, o projeto pedagógico do curso e outras estruturas, né? E uma das condições, então, de avaliação são esses questionários que levam em conta as opiniões dos alunos sobre as aulas, sobre as disciplinas, etc. Tá? Então, nos próximos dias aí vocês podem entrar ali no portal do aluno, então tem lá um link para a avaliação das disciplinas de graduação, então em todas aquelas disciplinas em que vocês estão matriculados, vocês poderão fazer, né, a resposta dos questionários. Tá? Dentro de alguns dias eu recebo, e os demais professores, né, vão receber a resposta que vocês vão registrar, certo? E lá no final do mês de junho, mais ou menos, eu acho que é na segunda quinzena de junho, tem a avaliação final, né, que vocês devem responder a um outro questionário. Então, tá? Então, por favor, nos próximos dias tentem dedicar um pouquinho de tempo para isso. Então tá. Não sei se vocês têm alguma pergunta, pessoal, antes de eu iniciar aqui, algum comentário. Ah, sim, lembra que eu perguntei para vocês a quantidade de reais depositados na caderneta de poupança no Brasil? Na outra semana? Eu pesquisei e no mês de março de 2021, o volume total de depósitos em poupança no Brasil chegou a R$1 trilhão. Acho que foi o Alexandre que... Foi tu que estudou, né, Alexandre? Foi eu mesmo, sir. Mas foi um chute assim ou tu tinha ideia, alguma informação?
Não, foi mais um chute mesmo, porque é um acumulado enorme, né, senhor? Então, pra cima, né? R$ 1 trilhão é o... E no mês de março de 2021 foi o mês que foi registrado a maior quantidade de saques da poupança para o mês de março, né? Nos últimos 20 anos foi 35 bilhões que foram retirados da caderneta de poupança. Né? E aqui eu comentei naquele momento, né, como exemplo de aplicação financeira que representa uma função descontínua, né, porque os valores pulam de um patamar para outro sem passar pelos resultados intermediários. E até eu li um pouco a respeito nesses dias e atualmente a caderneta de poupança está tendo uma remuneração negativa, né? Porque ela tem uma remuneração menor do que a taxa de inflação. Ou seja, do ponto de vista monetário, né, financeiro, a caderneta de poupança é uma aplicação que não protege o dinheiro da inflação, né? Porque como a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a remuneração é 70% da taxa Selic, né? Então a remuneração da poupança é muito baixa. É um exemplo se a gente pensar no poder aquisitivo, né, da cadeia de poupança, no infinito o limite do poder aquisitivo é zero. Vai caindo gradativamente. Muito bem. Então eu vou abrir o arquivo como aqueles exercícios que eu indiquei, tá? E eu vou resolver alguns deles que o tempo permitir aqui, certo? Se a gente não conseguir resolver todos na aula de hoje, aí continuamos na próxima terça-feira. Tá? Então vocês perguntem, né? Fiquem à vontade. Então eu vou usar os dois recursos, tá, pessoal? Primeiro o recurso do Excel, assim, para investigar, para testar diferentes sequências, para a gente ter uma ideia, né, de qual é o resultado do limite, e depois a gente tenta fazer através do uso dos limites fundamentais do cálculo, como nós vimos ali nas aulas anteriores, multiplicar e dividir por algum fator, enfim, fazer alguma álgebra, né, que nos remeta aos limites fundamentais do cálculo, que foram citados ali, né, e que a gente vem usando já nas outras aulas. Muito bem. Então, são esses exercícios aqui, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui nesse primeiro limite, né, quando x tende a zero. Né? Bom, então a gente tem, para quem pensou, né, no exercício, a gente pode pensar assim, a gente bota aqui x, né, 1 menos o cosseno de x x elevado ao quadrado, né, e a divisão, né, 1 menos o cosseno de x dividido por x elevado ao quadrado. Bom, então assim, se a gente pensar, né, em termos de... Qual é o problema, né, deste limite, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, evidentemente, né? Se eu botar x igual a zero, ver o que vai acontecer. Né? Se eu calcular aqui, 1 menos o cosseno da célula que contém o zero, isso aí vai dar zero. Né? E, evidentemente, zero ao quadrado vai dar zero. Né? Se eu pegar o zero
elevar ao quadrado, né, vai dar zero. Então, ok, né, não tem como eu calcular, né, uma divisão em que o numerador e o denominador são iguais a zero, né? Então, esse é mais um exemplo, né, de cálculo de limite em que eu não posso sequer, né, considerar que o x igual a zero pertence ao domínio da função, né? 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado. Tá? Certo? Então, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode fazer bom, imaginar aqui uma sequência de valores, então, indo para zero. Vamos começar com a sequência 0,1 aqui, né? E vamos pegar aqui pontos dividindo a célula por 10, por exemplo. Aí vamos arrastar aqui. Opa. Muito bem. Então, vamos arrastar aqui. Vamos arrastar aqui. E vamos dividir um pelo outro. Opa. Tá, e aí? Agora a gente vai arrastar aqui. Aqui parece que deu um probleminha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar aqui com, sei lá, 20 casas decimais. Número. Tá. Muito bem. Então, se vocês, olhando, né, os resultados que aparecem aqui, ó, por isso que eu disse para vocês, a gente tem que ter muito cuidado, né? Ó, aqui, eu fabriquei, digamos, uma sequência que está indo para zero, né? Aqui eu peguei valores do numerador, valores do denominador, né? E aqui a divisão, eu poderia pegar a divisão direto. Tá? Se vocês olharem essa tabela aqui, o que vocês diriam se vocês tivessem que se basear nessa tabela? O que vocês diriam que é o limite desta função aí quando x tende a zero? Vamos lá. Cada um dá um chute aí. Alexandre, o que tu diria que é o limite aí, Alexandre? Deixa eu ver. Brenda, Juan, o que vocês... 0,5? 0,5? 0,5, né? Eu acho que o zero lá embaixo só deu por causa do número de casas. Deve ser 0,5, né? Aparentemente esse ponto aqui, digamos, é um ponto meio fora da curva aqui. Vamos tirar esse ponto aqui. Vamos fazer aqui outros testes. Aqui, vamos botar aqui 0,2. Né? 0,3. Parece ser 0,5 mesmo. Né? Vou botar negativo aqui, né? Menos 0,1. Aparentemente é 0,5. Né? Menos 0,2. Se eu botar, sei lá, 0,21. Ó. Vou
botar 0,34. Aqui fica mais próximo de 0,5 ainda, né? Vamos ver se agora ele pega aqui, não. Quando chega muito perto de zero aqui, ó, aqui já dá zero, aí ele não vai conseguir captar, né? Na verdade, né, aparentemente, né, o que a gente observa aí deste limite é que deve ser 0,5. Né? Tá, então vamos pensar assim, né? Tá. Então eu desconfio que é 0,5. Bom. Então, assim, né, a gente tem que pensar assim, né, eu quero calcular esse limite aqui, tá? Eu quero mostrar, digamos que eu tenho uma hipótese, ó, eu quero mostrar que o limite é 0,5, certo? Minha hipótese. É que eu deduzi ali do uso do Excel, tá? Só que aquela coisa, como eu disse para vocês, né? E esse exemplo foi bem ilustrativo daquilo que eu falei, ó. Vinha aqui 0,5 de repente dá 0, né? E como o Juan falou, o Alexandre falou, de repente esse resultado igual a 0 é mais um fato resultante do arredondamento, né? Do que propriamente de ser igual a 0, né? Acho que a gente testou aqui, se a gente botar, acho que dá para botar 30, né? Acho que dá para formatar com 30 casas, eu acho. Vamos ver se dá diferença. Acho que o limite é 30, né? Vamos ver se vai fazer diferença. Não faz diferença. Vai dar 0 ali mesmo. Então, se eu botar mesmo com 30 casas, eu acho que não vai dar diferença, não. Ó. Então, a partir de uma certa posição, ele parece que dá 0, né? Mas é, digamos, na verdade, uma ilusão, né? Então, como é que a gente pode fazer, né, a dedução, a demonstração, pessoal? Bom, neste caso aqui, a demonstração, ela usa uma identidade que é chamada identidade fundamental da trigonometria. Essa identidade, né, ela diz que o seno ao quadrado dx mais o cosseno ao quadrado dx é igual a 1. Né? Sempre, independentemente do valor do x, né, o seno de x elevado ao quadrado mais o cosseno de x elevado ao quadrado, né, é igual a 1. Né? Então, aquele 2 no meio do caminho é para enfatizar, né, o expoente 2, tanto no seno quanto no cosseno, é para enfatizar que é o cosseno, né, que está elevado ao quadrado, né, e não o x está elevado ao quadrado. Então, observa que isso permite que a gente conclua, né, que, por exemplo, né, o seno ao quadrado, ó, é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? Se eu subtrair, né, o cosseno ao quadrado dos dois lados desta equação, essas duas identidades aí, ó, elas são equivalentes, tá? Essa identidade aqui, que é, digamos, a forma usual, né, em que essa identidade é escrita, ela é equivalente a essa identidade aqui, certo? Então, como é que eu posso, né, utilizar, né, este resultado para chegar na confirmação, né, de que o limite
de 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado, quando x tende a zero é igual ao meio. O que eu posso fazer? Eu estou agora fazendo uma pergunta aqui para vocês. Tá? O que eu posso fazer com esta expressão aqui? Né? Certo? Para tentar, a partir, então, desta identidade trigonométrica, transformar este limite em um resultado que eu conclua, né, que seja igual a 1 meio. O que eu posso fazer aí? Tem alguma sugestão? Da parte de vocês aí? Pode falar, pessoal. Se tiver certo, tudo bem. Se não tiver errado, tudo bem. Não tem problema. Vamos sugerindo aí. Até a gente encontrar o caminho. Tentar fazer alguma substituição, talvez, para seno quadrado de x, apesar de estar faltando uma parte ali no cosseno quadrado, que a gente não tem no limite. É só cosseno. Exatamente. Tu precisa fazer aparecer o cosseno ao quadrado, né? Essa é a ideia. Tá. E como é que faz a partir de 1 menos cosseno de x para que apareça, por exemplo, este termo que aparece do lado direito aqui, ó. Se eu tivesse 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu poderia substituir por seno ao quadrado, né? Então, mas eu tenho só 1 menos o cosseno de x. Como é que eu consigo... Né, qual é a operação que eu posso fazer para chegar em 1 menos o cosseno ao quadrado de x, a partir deste quociente que a gente tem aqui? Ó. O que a gente pode fazer? Tem que multiplicar por alguma coisa, né? Multiplica por cosseno de novo? Para fazer aparecer cosseno quadrado? Será que poderia levar ao quadrado, né? Multiplicar simplesmente por cosseno? Mas daí precisa multiplicar... Não. E daí vai ficar cosseno menos cosseno ao quadrado. A ideia é que apareça como resultado este fator aqui, ó. Porque daí, se aparecer isso aqui, eu posso substituir por seno ao quadrado. Agora, como é que eu faço para... Tendo este fator aqui, 1 menos cosseno de x, por qual fator eu tenho que multiplicar para que o resultado seja 1 menos o cosseno ao quadrado? Tem que usar um produto notável. Vou dar dica. Ó, vou testar a do Juan aqui, só para mostrar que não, essa não dá. Se eu multiplicar por cosseno de x em cima, claro que se eu multiplicar em cima tem que multiplicar embaixo também, né? Aqui em cima vai dar cossenos de x vezes 1, cosseno de x menos o cosseno ao quadrado. Aí não atinge o objetivo. Se eu multiplico por cosseno, dá isso aqui, ó.
Então não adianta multiplicar pelo cosseno, tá? Se dividir por 1 sobre cosseno de x? Dividir por cosseno? 1 sobre cosseno. Dividir por 1 sobre cosseno é a mesma coisa de multiplicar por cosseno, né? Daí aí vai dar nessa mesma... Tu está dizendo dividir tudo, a fração inteira. Isso mesmo. É que daí é a mesma coisa que multiplicar pelo cosseno. A dica é usar um produto notável. Não, o problema de usar a regra L'Hopital é aquele mesmo problema que eu comentei na aula anterior, né? Na hora que eu uso a regra L'Hopital aqui, que não é o procedimento correto, por quê? Porque a derivada de x ao quadrado, que a gente sabe que é 2x, né? Quer ver essa observação aqui? Como é que a gente calcula a derivada de x ao quadrado? Vamos supor lá que eu escrevo lá, f de x igual a x elevado ao quadrado. Tá? Como é que é calculada a derivada? Vamos fazer aqui. A derivada dessa função é o limite quando h tende a zero da seguinte divisão. F de x mais h, que é x mais h ao quadrado. Opa, tem uma potência aqui. Tu tem que fazer x mais h elevado ao quadrado, menos o x elevado ao quadrado, dividido por h. Tá? Quando a gente faz esse desenvolvimento aqui, realmente vai dar 2x, porque vai ficar o limite quando h tende a zero. Deixa eu passar para cima. Deixa eu copiar aqui. Quando eu faço esse limite, quando eu faço o desenvolvimento aqui, ó, né, o x mais h ao quadrado, o que é? É x ao quadrado, né, mais 2x vezes h, mais h ao quadrado. Certo? E aí, fazendo, né, o cálculo do limite, vai dar... o que vai sobrar ali em cima? Ó? O x ao quadrado desaparece, porque esse x ao quadrado aqui cancela com esse, né? E se esse h é fator comum, né, vai ficar o h que multiplica 2x mais h, certo? Que h vezes h dá o h ao quadrado, né? Cancela o h com esse aqui, ó, o denominador e o numerador são iguais, né? Quando a gente está calculando esse limite, né, o h é diferente de zero, então eu posso fazer a simplificação, né? Eu sempre insisto que no cálculo do limite, né, quando o h tende a zero, o h é um número que é tão pequeno quanto a gente quiser, mas é diferente de zero. Então eu posso fazer essa divisão aqui, ó. Isso aqui vai dar então 2x mais h, e quando o h tende a zero, o limite realmente é 2x. Então, realmente, né, a derivada da função x ao quadrado é 2x. Se vocês fizerem este mesmo cálculo, né,
Para a função cosseno, vai dar uma situação um pouquinho diferente, porque daí vocês terão o seguinte, ó. F de x igual a cosseno de x. Então, o que vai acontecer? Quando vocês calcularem a derivada, vamos pegar aqui. Vocês terão a função cosseno de x mais h, cosseno de x mais h, menos o cosseno de x, dividido por h, tá? Quando vocês calculam isso aqui, né, vocês têm que fazer o uso de uma identidade trigonométrica, que é o cosseno de x mais h. Aí o que vai acontecer? Olha só, de novo, né, é por isso que eu falei na outra aula, que este é um limite que não pode ser calculado pela regra do L'Hopital. Ó. Por quê? Veja o que vai acontecer. Ó, aqui o h tende a zero. Opa. H tende a zero. Cacilda. Aqui vou botar então o símbolo da divisão. Ó, como é que vai ficar aqui no numerador? Ó, cosseno de x mais h é cosseno de x, cosseno de h. Opa. Cosseno de x, cosseno de h. Menos seno de x, seno de h, né? É assim que a gente calcula o cosseno da soma, né? Menos o cosseno de x. Tudo isso dividido por h. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Vocês vão ter de calcular de novo, né, o limite do seno de h sobre h quando h tende a zero. Vocês vejam aqui, ó, eu vou ter que separar isso aqui, né, em limite, né, é meio chatinho isso aqui de fazer, porque eu vou ter que calcular dois limites agora, que o h tende a zero, né? Ó, observa, tu vai ter que calcular olha aqui, ó, tu observa que tem cosseno de x menos 1, né? Vezes cosseno de h sobre h. Ó, cosseno de x menos 1 cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. F de x mais h menos f de x dividido por h e faço o h tender a zero. Tá? De novo ali, ó, exatamente. Ó. Então vai ficar o cosseno de h sobre h, que eu tenho que calcular esse limite aqui, menos o seno de x vezes, olha só ali, ó. E de novo vai aparecer o limite fundamental, ó. Eu falei para vocês. Então, eu não posso usar o L'Hopital aqui, porque eu preciso saber quanto é que é o limite do seno de h sobre h. Certo? Mas esse limite aqui, eu preciso provar que ele é igual a 1, né? É que a gente está supondo que esse limite é igual a 1, tá certo? Mas eu não posso usar a derivada como justificativa desse outro limite, porque no desenvolvimento da derivada eu preciso desse limite fundamental. Tá? Então, de fato, a derivada de x ao quadrado não é problema, mas a derivada do cosseno de x, que é igual a menos seno de x, é um problema. Certo? Então, é por isso que eu não posso fazer uso deste resultado aqui. Tá? Então, a regra do L'Hopital não serve.
Eu tenho que fazer o uso, eu tenho que, ó, vou tentar explicar novamente, ó. Eu sei que o limite fundamental, seno de H sobre H é igual a 1, certo? Então, o livro lá diz que a gente deve assumir, né, que esse resultado é verdadeiro, tá? Então, nesses limites que a gente está trabalhando aqui, que a gente está supondo, né, que esse resultado é verdadeiro, tá? A gente não pode usar a regra do L'Hopital, porque a regra do L'Hopital usa isso como justificativa. A gente não pode usar uma coisa que é causa e efeito ao mesmo tempo. Tá? É por isso. Né? Mas, de fato, se a gente tivesse já demonstrado isso, né, por que isso acontece especificamente para esse caso, pessoal? É que o limite de seno de H sobre H, quando H tende a zero, na verdade é como se eu estivesse calculando a derivada da função seno no ponto x igual a zero. Certo? E isso corresponde ao cálculo da função cosseno no ponto zero. Né? Então, por isso que a gente não pode usar. Depois que a gente tiver estabelecido que, digamos, a derivada do seno é cosseno, né, e tal, e aí sim eu vou concluir que o limite de seno de H sobre H é igual ao bom. Aí, em certos casos, vai ser considerado correto utilizar a regra L'Hopital, tá? Mas para esse caso não serve. Mas, de fato, se tu fizer o cálculo, né, aí tu vai conseguir chegar no resultado. Então, para não depender da regra L'Hopital, ó, qual é então, a sugestão aqui, pessoal, que eu dei a dica para vocês, é a seguinte. Deixa eu voltar para cá. É multiplicar essa expressão da seguinte forma. Aqui eu vou multiplicar, usar um produto notável, eu vou multiplicar por 1 mais o cosseno de x. Né? Evidentemente, para poder manter a mesma expressão, eu tenho que multiplicar o denominador também. Né? Quando eu faço isso, né, quando eu faço a multiplicação no numerador e no denominador por um mesmo resultado, né, aí a expressão ela não se altera. Né? Então, vejam, se a gente fizer o cálculo aqui, né, isso vai resultar em, ó, produto notável, né, pessoal, que eu falei para vocês. Aqui, como é que a gente calcula A menos B vezes A mais B? É A ao quadrado menos B ao quadrado. Né? Então, vai ficar o 1 ao quadrado, que é 1. Vamos botar aqui para a gente lembrar do produto notável. Né? É 1 elevado ao quadrado, que é o A, né? Menos o B ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado. Então, eu tenho o cosseno elevado ao quadrado, e aqui no denominador, 1 mais o cosseno de x. Bom, aí tu pode pensar assim, mas né, qual é a vantagem de fazer isso? Bom, a vantagem é que agora eu posso substituir, né, o numerador, eu posso transformar esse limite no seguinte. X, flechinha 0. E aqui eu vou botar o símbolo da divisão. Então, eu tenho aqui, ó, no numerador, seno ao quadrado. Vamos fazer passo a passo aqui. Seno ao quadrado de x, tá? E aqui é x ao quadrado. E para deixar bem claro, eu vou separar isso aqui em duas frações. Eu vou botar aqui uma outra fração e vou botar aqui 1 e aqui 1 mais o cosseno de x. Então vejam, o que está acontecendo aqui? A gente está só reescrevendo, né? São dois limites, duas frações, tá? E agora eu posso, então, calcular cada um dos limites separadamente. Ó.
Então, vamos lá. Isso aqui, esse primeiro limite, ó, quando x tende a zero, quanto é que é o primeiro limite ali? De seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado. Esse primeiro aqui. Vamos lá, pessoal. Quanto é que é esse limite aí? Quem é que está aí presente? Alexandre, Juan, Brenda, Giovanni. Se vocês tivessem que chutar aí um valor para esse limite aí. Ah, o total tá falando? Ou só do primeiro fator? Não sei, entendi. Tu tá calculando de toda a divisão. Esse aqui. Como é que chegou ali nesse 1,5, Giovanni? Fala para nós aí. Realmente é 1,5. Né, pessoal? Porque ele aqui, ó, vejam que este aqui, ó, o seno de x sobre x, ele está elevado ao quadrado, né? Vou botar aqui. Vou fazer bem detalhadamente. Ó, esse primeiro aqui, seno de x sobre x, né? Está elevado ao quadrado. Ó, esse limite aqui, esse limite é 1. Né? Como está elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado é 1, certo? Aí tem um outro limite. Quando o x tende a zero, dessa divisão aqui, ó. Agora vocês façam esse cálculo aqui. Ó. O 1, que aparece no numerador, limite é 1. Esse primeiro fator aqui, o limite é 1. Quanto é que é o limite do cosseno de x quando x tende a zero? Quanto é que é, Juan? Quando x tende a zero, qual é o limite do cosseno de x? O cosseno de x vai ser 1? O cosseno de zero é 1, né? Então, quando x tende a zero, o limite é 1, exatamente. Então, aqui vai dar 1 mais 1, que é 2, né? Então, vai ficar 1 dividido por 2, e esse limite aqui é o limite fundamental elevado ao quadrado. Né? Pelas propriedades operatórias do limite, né? Esse quadrado aqui, ó, só para a gente escrever direitinho, né? Ó. A gente vai escrever assim. Esse primeiro fator aqui, não sei se eu vou conseguir captar ele aqui mesmo. Ó, aqui assim, né, pelas propriedades operatórias de limite, eu posso escrever que é igual, pode botar um grande parênteses aqui. Ó, eu posso inserir aqui, ó, o limite. Opa! É um pouco chato fazer isso aqui, mas temos que fazer. X, quando x flechinha 0. Né? Seno de x sobre x elevado ao quadrado. Ó. Esse aqui é o limite fundamental, certo? Que o autor disse para a gente assumir como verdadeiro. Né? E 1 ao quadrado é 1. Tá? 1 dividido por 1 mais 1 é 1,5. Né? Então vai dar 1 vezes 1,5, que é 1,5. Então realmente o limite é 1,5. Tá? Então a conclusão é que realmente o limite, aquele limite lá do início, né? Que a gente estava conjecturando ali, desconfiando, né? Que é igual a 1,5, realmente é 1,5.
Então, a hipótese que foi formulada ali, né, realmente se verifica como verdadeira, né? O limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado realmente é o meio, né? Apesar da gente ter identificado ali que, fazendo o cálculo no Excel, devido a questões de arredondamento, lá pelas tantas ele não consegue, digamos assim, enxergar, né, quando o número está muito próximo de zero, né? Mas aí é uma limitação do computador que é importante até que isso aconteça, né? Para a gente perceber que a planilha tem os seus limites, né? E um outro recurso que eu comentei com vocês na outra aula é o site da Wolfram, né, pessoal? Ó, na Wolfram Alpha, né, que é uma página, né, que, além de cálculos de matemática, tem diversas outras possibilidades aqui. Vocês podem fazer cálculos em física, em álgebra, finanças, enfim. Tá? Eu nunca entrei nesses outros botões aqui. Vocês podem ver que aqui, quando a gente abre a página, né, aparecem várias opções aqui. Tá? Então, tem coisas aqui que eu realmente nunca utilizei. Tem química, tem física, engenharia, ciências computacionais, enfim. Né? Então, digamos, é uma página de auxílio, né, às pessoas em geral. Mas a parte de matemática, ela tem, então, por exemplo, se vocês quiserem pesquisar, né, a parte de limite, tá? Limit, né? Então a gente entra ali, certo? E ele tem ele tem uma função que ele já apresenta como padrão ali, que é o seno de x sobre x, né? E o valor do qual ele se aproxima, que no caso é o zero. E aí aparece aquele limite fundamental que nós vimos lá também no Excel, né? Ele faz o gráfico da função seno de x sobre x, quando x tende a zero, para mostrar que esse limite é 1, né? E ele até bota a bolinha destacada ali em vermelho para, digamos, enfatizar que, né, no ponto x igual a zero, essa função sequer está definida, certo? Então, é o limite fundamental que a gente vem falando aí, né, várias vezes. Então, este outro que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer o cálculo também aqui, ó. Vocês vão ali, né, na função, e vocês vão escrever lá 1 menos o cosseno de x, fecha o parênteses, dividido por x ao quadrado. Eu estou deixando um espacinho ali só para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Se vocês estiverem com o navegador aberto aí, peço que vocês testem. Né? Abre parênteses ali, 1 menos cosseno de x, fecha parênteses, então tem 2, né? E dividido tudo por x ao quadrado, e o limite é calculado quando x tende a zero, né? Então aqui, aí tu clica ali em computar, compute, né? Aí espera um pouquinho. Ó. Então ele vai escrever lá o limite, né? Que é 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado, quando x tende a zero, na notação usual, certo? E o resultado, no meio. Ele até escreve lá, né, a expansão em série desta função calculado no ponto x igual a zero. Né? Então, realmente, né, esse limite é igual a zero. É igual ao meio. Tá? Então, beleza. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Alguma observação aqui sobre o algebrismo desse desenvolvimento? Podem comentar aí, antes de eu passar para outro exemplo. Tranquilo, então? Vamos embora. Bom, então, assim, vamos fazer pelo menos esses 6 aqui, que acho que aí tá bom. Ó, limite da tangente de 2x dividido por x, né? Então, vamos fazer primeiro aqui um experimento aqui no Excel. Aqui.
como aqui a gente já fez esse experimento, vamos botar aqui com menos casos, que vai ficar melhor aqui a gente enxergar. Que agora não vai fazer diferença, né? Então, olha só, aqui vamos fazer de novo, né, uma escolha de uma sequência de pontos que tendem a zero. Vamos começar com 0,1, que é o nosso tradicional aqui. Vamos botar tudo no meio aqui. A gente faz assim, né? Pega a célula anterior, divide por 10, digamos. E faz isso. E calcula a tangente aqui, né? Aí tu vai lá na barra de fórmula, escreve igual tangente de 2 vezes a célula E15 aqui. Dá, fecha. E agora arrasta aqui. Então, olhando aqui, pessoal, antes de fazer a divisão, se vocês tivessem que chutar isso aqui, qual é o valor desse limite? Juan, Alexandre, Brenda, Giovanni. Qual é o chute que vocês dão para essa divisão aqui? Tangente dividido por tangente de 2x dividido por x. Comparando essas duas colunas aqui. O que parece para vocês? O que vai dar? Parece 2? Aparentemente é 2, né? Isso. Vamos dividir aqui. Ó. Este dividido por este. Ó, aqui dá 2,02. Aí chega lá, bom, é a mesma situação anterior, né? Em função de arredondamentos e tal, lá pelas tantas, o software lá diz que o resultado é 2. Né? Então, se a gente vamos testar aqui outras sequências, vamos ver. Ó, não faz muita diferença. Né? Se eu botar menos 0,25, 0,21, ó. Opa. É a célula anterior dividido por 10. A gente arrasta aqui. Aparentemente, né? Mesmo trocando o sinal ali, parece que não faz diferença. Então, realmente, o limite é 2. Né? Pelo menos a hipótese mais provável. Né? Que, nesse caso, até não é tão complicado aqui a álgebra, né? Porque a tangente, a gente sabe que a tangente de 2x é igual a seno de 2x, né, dividido pelo cosseno de 2x. Certo? Então, na hora de calcular esse limite, eu posso substituir, né, diretamente. Então, eu terei aqui no numerador, né, o seno de 2x dividido pelo cosseno de 2x. Né? Isso aqui vai ser, então, pelas propriedades operatórias da divisão. Né? Isso aqui eu posso escrever como seno de 2x vezes, vou botar um símbolo de fração aqui. Eu terei aqui, ó, 1 sobre o cosseno de 2x. Certo? Esse primeiro limite aqui, a gente sabe que é 2, né? Porque se a gente inserir o 2 aqui na frente do seno e multiplicar por 2 o denominador, né? A gente vai ter o limite fundamental aqui, ó. Esse 2 aqui que aparece no numerador eu posso escrever aqui na frente. Né? Então eu terei aqui, ó, esse primeiro limite
é o limite fundamental, né? Que vale 1, porque agora eu multipliquei por 2 o x e multipliquei por 2 o x embaixo. Então, esse aqui é o mesmo que o limite fundamental. E esse aqui, ó, como o x tende a 0 e o cosseno de 0 é 1, esse limite do segundo fator é 1, né? Vai ficar 2 vezes 1 vezes 1, que é igual a 2. Né? Então, esse limite realmente é 2, né? Usando de novo o limite fundamental, que foi o que a gente usou já em exemplos anteriores. Então, nesse caso aqui, não tem que fazer muita álgebra, né, para conseguir deduzir que realmente esse limite é igual a 2. Eu vou deixar os outros aqui, pessoal, vocês pensarem um pouquinho, né? Vocês podem testar aqui esses limites, o 7 e o 8 ali no Excel, o 7, 8 e 9, ó, são limites semelhantes ali. Aqui até, esse aqui é uma repetição, né? Esse aqui, vamos tirar esse 9 aqui. E esse número 10, que é um limite de uma função, então, que tem duas leis, né? Que eu peço para vocês calcular dois limites aqui. Tá? Então, acho que foi bacana aí, vocês tiveram que pensar um pouquinho, né? Nesses, né? Então, o que esse exemplo ali da identidade fundamental da trigonometria mostrou, né, é que através desse recurso a gente consegue fazer com que aquele primeiro limite recaia, né, no limite fundamental. Então, supondo, né, de novo, insisto, né, supondo que o limite fundamental é verdadeiro, a gente consegue. A gente tem que, eu entendo o Giovanni, mas assim, ó, aqui no curso de análise, a gente está fazendo, né, o curso numa certa ordem. Então, a gente está imaginando que, bom, alguns limites a gente está demonstrando, né, a gente fez o uso da definição, etc. Né? Agora, eu estou supondo que aqueles limites fundamentais, aqueles dois primeiros, né, o limite seno de x sobre x, quando x tende a 0 é igual a 1, e limite de e na x menos 1 sobre x, quando x tende a 0 também é igual a 1, né? E por enquanto é como se a gente não conhecesse derivada ainda. Certo? Então é por isso que eu não estou usando esse recurso da derivada, porque a gente não estudou a derivada ainda. É como se eu estivesse fazendo uma análise em matemática, estou fazendo o uso da análise sem ainda ter estudado a derivada. Depois que eu estudar a derivada, bom, aí eu posso usar o recurso da derivada. Tá? Então os argumentos, digamos assim, que a gente pode usar por enquanto são os argumentos anteriores ao uso da derivada, entre eles, né, está a regra do L'Hopital. Então tá, uma boa noite para vocês, eu agradeço aí a participação e continuamos na terça-feira. Tá? Então a minha intenção para a semana que vem é a seguinte, ó, eu vou dar aula terça-feira, certo? Continuando esse estudo de limites, etc. E na quinta-feira eu só vou disponibilizar a atividade de avaliação, que é dia 29, né, de abril, se eu não me engano, na quinta-feira que vem. Está previsto ali pelo nosso cronograma uma nova atividade de avaliação, então eu vou disponibilizar no dia 29, então no dia 29 não haverá aula aqui no Zoom, na semana que vem, tá? Alguma pergunta aí de vocês? Alguma dúvida? Não, tudo certo, eu acho. Então tá bom, eu vou republicar ali então com a solução desses dois exercícios que a gente conseguiu fazer hoje, né? Fiz uma pequena correção ali, eu não me dei conta que o exercício 8 e o 9 eram repetidos ali, tá? E aí acho que tem 3 exercícios para vocês tentarem resolver. Isso vai ser bom vocês tentarem matutarem um pouquinho, tá bom? Uma boa noite para vocês, até terça-feira. Boa noite, Boa noite.